ter dificuldades, né? Então, boa noite oficialmente, é o nosso quarto encontro aí, né? O encontro chamado, vamos falar hoje sobre a nossa reunião aplicando, né, as teorias da física. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de portas digitais, né? E vamos implementar pelo menos um código usando as 3 plataformas aí. Gisele, boa noite, Gisele. Tudo bem? Hoje nós estamos com alguns cursistas, tá? Que estão nos acompanhando, que são da outra turma. Um dos nossos formadores teve um problema de saúde e está afastado. Então, o nosso tutor está remanejando eles no dia de hoje para assistir junto conosco. Então, sejam bem-vindos aí os novos, tá? Não sei se a Gisele está me escutando ou não. Vamos lá, vamos apresentar a nossa janela aí, né? E cópia da trilha e compartilhar. Vamos só voltar aqui um pouquinho. Vai dar um pequeno lagzinho, mas já volta, né? Muito bem. Tá aí a nossa reunião de hoje, roteiro 4, né? Que termina amanhã. Comigo termina hoje, né? As minhas 3 formações na semana é terça de manhã, quarta de manhã, quinta de manhã e sexta, quinta noite. Muito bem. Relembrando, né? Alguns combinados, tá, Nilson? Nós temos alguns combinados aqui conosco, bem sérios. O primeiro deles é proibido a participação do cursista enquanto está dando aula. Ou se for pedagogo, ou se for do núcleo ou da sede, estar na formação e não atendendo outras atividades, tá? Então você deve realmente, tranquilo, Ireli, pode trocar de sala aí, e separar um tempinho para a formação mesmo, tá? Câmera sempre aberta, e na nossa trilha de robótica 1, nós orientamos vocês, e está no manual do cursista, inclusive, do trilha de robótica, estarem com o kit na mão e computador, tá? Porque é essencialmente prático, né? Então, por exemplo, o Nilson está começando esse ano, né, Nilson? Então, o ideal é que você venha para as aulas já com os softwares instalados na tua máquina, né? O Arduino IDE, o Inblock offline, seria interessante você ter eles instaladinho na tua máquina, e o kit. Hoje, do kit, a gente vai usar apenas a placa e o cabo USB, tá? Vamos começar bem tranquilo, tá, Diego? Então, você pode replicar essa parte aqui, e você pode olhar ela novamente, vai estar gravado o nosso vídeo. Vou colocar o link depois lá no Classroom, mas é bem tranquilo, tá? Observando os passos aí, óbvio que no fazer você vai verificar qual que é a dificuldade, consigo tá? pegar uma hora de Sempre atividade assim, lá na escola e empresto o kit dela para mim poder fazer daí lá na hora da escola. Isso aí, Diego, isso aí, tá? E negocia também, pergunta pro técnico do teu núcleo quantos kits tem na tua escola. Porque de repente tem mais kits, sabe? Eu acho, bem, não posso afirmar, né? Mas provavelmente deve ter mais que um, provavelmente, tá? Ok, Diego? Então, faça isso, né? Você vai ganhar bastante conhecimento na experiência, né? Outro combinado, então, cuidado com os teus planos de aula e os planos de implementação, não faça plágio, não empreste o teu projeto para outras pessoas, né? Pode ajudá-lo, mas não pega o seu, vai ter foto sua, né, com os teus estudantes, e aí o plágio dá um problema sério no final lá, tá, gente? A implementação deve ser feita com alunos, né, com estudantes. Se você não tem a turma, docência compartilhada. Vai arrumar uma professora ou um professor, né, Diego, que dá essa disciplina, e você vai lá e pode aplicar na aula dela, mas você aplicando a tua prática, né? Se você tem a turma, melhor ainda. Então, aqui, ó, usar no grupo de estudo sempre o computador, câmera aberta, né? Se tiver algum problema de câmera, avisa antes, tá, gente? Para não ter problema. E o nosso tempo aqui é 1h40, e geralmente eu procuro seguir, risca esse tempo aí, né? Porque a gente sabe que estamos aqui para a formação continuada e vamos aproveitar o máximo aí. Aí temos a nossa agenda, por aí mais 10 minutos, né? Início de conversa, fundamentação prática. Hoje, né, prática, a gente vai implementar um código nas 3 plataformas que a gente viu na aula passada, e depois a gente vai retornar aqui e compartilhar ela com vocês, beleza? Gostaria que vocês levantassem a mão, quem que não conhece nada do aspecto da física, no sentido assim, eu não conheço muito a física, a parte elétrica.
simbologia, o que é um circuito. Pode levantar a mão aí sem medo, porque nós estamos aqui para aprender. Alguém que bateu o olho num diagrama assim, ó, não entendo. Elton, beleza. Gisele, seja bem-vinda, Gisele. Tá? Eu sei que você acha que deve ser da turma do Glauber, né? Então seja bem-vindo aí. Essa é a ideia, tá? Hoje a gente vai fazer alguns enunciados para vocês, porque eles são importantes na hora de você fazer a implementação. Gisele, se tu tiver a placa Arduino aí na mão, se você tiver, use. Não tem também? Quem que tem aí na mão? De vocês, 6 que está comigo aí. 1, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Alguém tem? Giovanni tem? Hoje eu só não peguei uma protoboard, mas estava bem animado para montar novamente, né? Estou sem a Não, é protoboard. tranquilo, não precisa de porta-board hoje, tá? Só plaquinha, cabo USB, tá de bom tamanho. Elton, tem? Tá contigo aí, na mão? Então, ano passado eu sempre ficava com o kit, e aí Aham. no final do ano eu tive que devolver, e eu ainda não conversei lá com a direção para poder estar ficando com o kit, mas eu vou fazer isso daí. Isso. Na hora da conversa, se for o caso, né, a nossa tutoria manda um recado para a diretora aí, Eu vou que conversar lá. é pré-requisito, né? E se o teu colégio tem, por que não fazer uso dele para uma formação continuada? Everton, seja bem-vindo, Everton. Boa noite. Tu também deve ser lá do Glauber ou você é meu formador, meu cursista? Não, eu sou aluno do Glauber. Do Glauber, né? Então seja Uhum, bem-vindo. Everton, você tem a obrigado. tua placa Arduino na mão aí? E o cabo USB? Minha placa Arduino na mão? Por acaso? Não, eu uso Não? só o Tinker mesmo. Tá, então é que hoje a ideia é de já fazer a primeira prática, tá? Gente, essa trilha Então, eu robótica, tentei pegar lá com a escola lá, acabei esquecendo, na verdade, pedir pro diretor, porque eu sim, tô na mas minha ele casa, eu não tô em horário de permitiu, aula, né? entendeu? Tranquilo, né? Permitiu, né? Uhum, Beleza. Então, o Giovanni vai ser o meu auxiliar e técnico, né, Giovanni? Depois se compartilha aí o que vai acontecer, né? Vocês estão vendo que vocês têm aqui na telinha o meu nome 2 vezes, né? Porque a minha câmera está apontada para a placa Arduino real e ela tem um LEDzinho ali piscando, né? A nossa ideia é fazer essa prática hoje, tá? Usando 2 plataformas aí. Vou botar apresentar aqui. Ok, compartilhar. Muito bem. Então, com as ferramentas na mão, essa é a ideia, né? A gente aprender a usar as ferramentas. Lembrando que o nosso cronograma dessa trilha, dia 19 de abril, portanto, daqui 28 dias, mais ou menos, é a entrega do plano de aula escrito, tá? E até o dia 20 nós devemos apresentar aqui na Meet. Portanto, a tua implementação deve ser alguns dias antes, né? Uma semana antes, por aí, já implementa. E faz cópia não faz foto, né? Tira as evidências lá, filma, enfim, faz um relato da tua experiência aí baseado no teu plano. Lembrando que o plano deve seguir o RCO mais aula do módulo do ensino médio, né? Módulo 1 do ensino médio. Professor, eu só tenho robótica no ensino fundamental, não tem problema. Pega as primeiras aulas do ensino médio, que são muito parecidas com as últimas do ensino fundamental, e se pode adaptar e fazer tranquilo, tá? Beleza? Nome da nossa reunião hoje, portas digitais e circuito elétrico. Então, aqueles que levantaram a mão e que eu perguntei sobre a parte da física, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns componentes importantes aí, tá? Porque nosso Arduino nada mais é que um monte de componente que faz um circuito elétrico. Para acolhimento, vamos a 5 minutinhos para nosso joguinho, tá? Nossa gamificação, chama-se Geniali. Vou passar o link para vocês no chat. E uma dica, tá? Cada perguntinha vai ter, no final da missão, vai ter um código secreto. São 3 missões. Você junta os 3 códigos secretos para, no final, você abrir um cofre. No final, vai abrir uma janelinha. Tu espera um pouquinho para abrir uma outra janelinha para você digitar o teu código, tá? Cada pergunta são 3 opções. Tem que só selecionar uma das 3. Se você não acertar, você tenta a outra opção até acertar, daí ele avança, tá, para a próxima missão. Se você já jogou, vai ser mais fácil, né? E se você não jogou, você vai ter o conhecimento e poder praticar com os teus estudantes. Então, pode entrar no linkzinho aí. Em 5 minutinhos a gente retorna. 19h47.
Tranquilo? Muito bem. De manhã teve um probleminha que lá no final a janelinha não abria para digitar o código. Não tem problema, tá? Às vezes dá um problema de rede, de internet. O importante é que você sabe como gamificar qualquer conteúdo, inclusive, tá? Química, biologia, o que for, usando as plataformas de gamificação aí. O que, às vezes, motiva nossos estudantes, né? Mais um minuto, pode ser? Professora, eu não consigo colocar os códigos de acesso, ele não me dá espaço para digitar. Bem isso mesmo, tá? Não se preocupe, tá, Irélia? De manhã também deu esse problema. Eu fiz uma vez, deu certo, na outra vez eu refiz, não abriu. Tem algum bugzinho ali para quem fez esse game aí. Mas você tendo a ideia das perguntas, que é o nosso tema de hoje, tá? Os demais conseguiram chegar na fase final lá? Assim, até colocar lá o código, que ele não te libera, né? Então, o meu foi até a fase final, mas não deu para digitar também o código. Consegui, aí eu apertei lá, dei um Enter, aí ele disse que estava errado, aí abriu para colocar o código e deu certo. E daí deu parabéns, congratulations, é isso? Isso. É isso aí. Então, só, às vezes, para um Apertei o botão errado. E o link é o mesmo, tá? Você tem que digitar com o teclado o código é com o teclado. Eu tentei com o teclado, também não deu. Não aceitou. Então,
Aí temos que testar com outros browsers, de repente é o browser que está incomodando algum pontinho ali no programa, mas enfim, vocês podem estar replicando pelo menos as perguntas, né? Que é o que vai nos interessar hoje. Bom, vamos avançar então no nosso estudo. E aí, aqueles que levantaram a mão, que não são da física, então, esse é o momento da gente pegar algum conhecimento, né? Lembrando que qualquer disciplina ou formação acadêmica, ela é bem vasta, né? Vou pedir aí para o Diego ler, pode ler para nós, Diego, para início de conversa. A placa de prototipo, passar o caminhão aqui na frente da minha casa. A Tranquilo. placa de prototipagem eletrônica Arduino possui pinos ou portas que atuam como entrada e saída digitais, responsáveis pela interação desse hardware com o meio externo, possibilitando a execução de programas, acionando o circuito elétrico para o funcionamento do protótipo. Muito obrigado, Diego. Então, aqui tem alguns termos já, né? Que já vai para a área, bem realmente da área da física, né? O que é um circuito elétrico, né? O que é hardware? Hardware em qualquer sistema de informação é a parte física. Então, a nossa placa Arduino Uno é um hardware, né? E o que ele faz, né? Nós temos ali entradas e saídas que nós vimos na aula passada. O que é uma entrada ou uma saída digital? Uma entrada, uma saída digital é aquela que me dá somente dois tipos de informações. Ou ela está ligada, ou está ligada. Tem a ver com o sistema numérico binário, né? Por isso que nós temos um tipo de dado que chama-se booleana, em homenagem ao bool, né? Então, aí, toda a parte matemática das proposições booleanas tem a ver com o digital, tá? Que é o sistema binário, o sistema numérico binário. Ok? Então, a gente vai falar sobre isso e vamos fazer na prática, né? Vamos configurar essas entradas digitais ou saídas digitais e vamos verificar qual é o valor que temos no final, fechando ou acionando um circuito elétrico. Aula 6, se você digitar agora aí, Robótica Paraná, CET, vai entrar lá em aulas de robótica. No lado direito da página vai ter lá Robótica Educacional para o ensino médio. Módulo 1, 2 e já estamos no módulo 3, né? Módulo 1 é o nosso caso para a física do segundo ano. Módulo 2, que não é nosso caso, porque é a robótica trilha, a robótica 2. Então, o nosso vai ser o módulo 1 do Robótica Educacional para o segundo ano. Está lá todas as aulas. A aula 6 fala sobre portas digitais. Tem lá um monte de explicações e conceitos sobre portas digitais. Objetivo desta aula, né? Configurar portas digitais para atuarem como entrada ou saída digital. A mesma porta, o mesmo pino, eu posso mandar um sinal para fora ou fazer uma leitura para dentro. Identificar as funções pin mode, digital write, digital read, que são comandos que a gente vai colocar lá na nossa plataforma IDE, para uso dos pinos ou das entradas, né, ou saídas digitais. Definir a função delay. O delay é a função de esperar, aguardar um certo tempo. E aí a gente vai programar, então, um LED para piscar. No português, se você abrir lá, no português, no online, IDE, não vai estar escrito blink, vai estar escrito piscar, tá? Mas é o mesmo código. Aqui um zoom da nossa placa. Então, se você dá um zoom ou clicar aí no nosso visitante, que é a placa Arduino, clicar no pininho ali, você vai ver que vai dar um zoom, né? A parte de cima, Nilson, a parte de cima da placa, com o referencial desta porta USB à esquerda, nós temos as portas ou entradas e saídas digitais, numeradas de 0 a 13. Caiu, inclusive, aí nas perguntinhas, né? Então, quantas portas nós temos? 14, né? Lembrando que na informação, na tecnologia, a numeração, a contagem, geralmente, quase sempre, começa pelo 0. Tá? Sempre pelo 0, pela primeira unidade, né? Muito bem, a gente vai usar, então, como a gente vai configurar essas portas aqui, né? No Arduino Uno, as portas representadas pelos números de 0 a 13 atuam como entradas ou como saídas. Quem que define isso, Nilson? O programador. Tá? Você que está programando algum código, você vai definir, olha, eu quero porta número tal como entrada ou como saída. Para definir o modo de entrada e saída, é necessário configurá-lo em sua programação. Vamos pegar alguém aí. Iriele, leia o primeiro parágrafo, por favor.
Se eu travar a internet, professor. Configurando as portas digitais. A função PIN-Mode é responsável pela configuração das portas como entrada, input, ou saída, output, digital, e apresenta os seguintes parâmetros: PIN, ou pino, que corresponde ao número da porta que deseja configurar, e mode, ou modo, que identifica a configuração da porta, podendo ser input para a entrada digital ou output para a saída digital. Obrigado, Eliele, pela tua contribuição. Então, perceba que o nome da função é PIN-Mode. Toda função, ela é acrescida depois do seu nome um parênteses. E dentro do parênteses vai os seus parâmetros. O que são parâmetros? São os valores com o qual a função vai trabalhar. O primeiro parâmetro, após o parênteses, da função PIN-Mode, é o nome do pino ou o número dele. Como nós temos 14 pinos, você vai nomeá-lo, né, identificá-lo pelo número. Ou, antes do void setup, na programação, você vai poder, se quiser, trocar ele por um nome. Informar, olha, o pino 13 tem o LED verde do semáforo, por exemplo, né? O segundo parâmetro qual é? Vai ser uma entrada de informação, que é o input, escrito em maiúsculo, na programação, ou vai ser uma saída. Tá? Uma entrada ou uma saída. A saída é output. Geralmente, quando é portas digitais, nós trabalhamos com o output, saída, né? O input a gente vai trabalhar para ler informações de sensores. Bom, depois que se definiu, né, se o nosso pino, nossa porta digital é uma saída ou uma entrada, nós temos que ou fazer leitura nela, ou fazer escrita nela. E aí nós temos mais duas funções. Vou pedir para o Everton, por favor, você pode ler a segunda frase ou parágrafo? Vai ter que ligar. Isso, o áudio. A função digital, essa, né? A função digital write determina o nível lógico que a porta de saída digital deve apresentar, sendo low para nível baixo correspondendo a 0 volts e write para nível alto correspondendo a 5 volts. Na programação desta função, são utilizados os seguintes parâmetros: número da porta de saída digital e o valor do nível lógico presente nesta. Obrigado, Everton. Então, a função digital write, escrito como está aí, né, com o W maiúsculo, o resto minúsculo, também é uma função, depois dela vem um parênteses, e aí vem dois parâmetros, né? Qual é a porta, vírgula, e se você quer colocar um 0 volts nela ou um 5. O 0 volts pode ser escrito de algumas maneiras, tá? O próprio 0, no binário 0, o low ou false. Tudo maiúsculo, tá? False, lá do inglês, né? False. Então, pode ser false, pode ser low, pode ser 0. Já o nível alto, ou seja, a nossa tensão elétrica de 5 volts, pode ser o valor numérico 1, que representa o binário ou estado de ligado, ou Why, H-I-G-H, ou a palavrinha true, lá do inglês, verdade. Qualquer um desses três termos vai representar a mesma informação. Ou high, ou ou true, é ligado. O low, 0 ou false, desligado. Geralmente, vocês vão ver low e high. Mas, se vocês verem algum código que tenha 0 ou 1, já sabe que é desligado ou ligado. Tranquilo? Digital write, write do inglês, escrever, né? Então, você vai escrever em qual porta e qual valor. Por exemplo, quero escrever na porta 13 o valor 1. O que tiver lá, conectado na porta 13, um LED, um buzzer, qualquer componente, vai ser acionado. Geralmente, né? Tem a lógica inversa também, que você aciona com 0, mas aí fica mais para frente. Muito bem. Elton, poderia ler para nós, Elton, o último parágrafo, o digital read? Sim. A função digital read informa se o pino apresentado um valor abaixo, representando pelo parâmetro low, ou um valor alto, representado pelo parâmetro width. High. High. Eu acho que é high que escreve, né? Quem quer no inglês aí podia nos ajudar a pronúncia correta. Alto, né? Significa alto. Na codificação, o parâmetro low pode ser representado pelo binário 0 e o parâmetro high pela binário 1. Na função digital read, esses dois parâmetros são classificados como retorno
determinam o estado ativo ou desativado de um sensor. Obrigado, Elton. Então, a função digital read é para a gente fazer leitura de sensores, geralmente, tá? Hoje a gente vai usar o digital write aí, vamos escrever numa porta. Mais para frente tem o digital read aí. Basicamente, essas três funções são as funções que a gente vai usar hoje, tá? Já para ir treinando. Bom, a aula 7 do módulo 1, que está lá no site da SED Robótica, né? Para Robótica Educacional, Ensino Médio. A aula 7 fala sobre o circuito elétrico. Tem um monte lá de informações. Bom, aqui, Nilson e quem que levantou a mão, acho que foi o Diego, relembrando um pouquinho dos conceitos de circuito elétrico, né? A gente poder fazer uma metáfora, né? Uma comparação para os alunos entenderem o que é um circuito. Então, um circuito é um caminho fechado. Se você imaginar a Fórmula 1, o ponto de saída é igual ao ponto de chegada. É um circuito fechado. Concorda comigo? Isso, né? Se você imaginar uma pista de corrida, 100 metros, não dá, mas aquela de 1.200 metros dá, a pista ela sai e volta para o mesmo ponto. Circuito fechado. Circuito elétrico é um circuito fechado para quem? Aí se pode remontar, né? Ou colocar aí um pouquinho sobre a nossa molécula, que é feita de átomos, e o que importa para nós aqui são os elétrons. Então se pode agregar aí conhecimento da química. Olha, gente, o núcleo, né? Ele contém prótons e nêutrons, a eletrosfera contém elétrons, material condutivo, que conduz corrente elétrica, tem que ter bastante elétron na sua última camada. Quais seriam? Os materiais ferrosos normalmente, né? Cobre, alumínio, ouro. Geralmente usa cobre. Então, aí se pode remontar que para nós termos um circuito fechado elétrico, eu preciso de um fluxo de elétrons, né? Para isso, então, preciso usar material condutor. E a gente usa simbologia, desenho técnico, para representar os elementos ou componentes de um circuito ou diagrama elétrico. A Iriele que inventou a simbologia? Não. O Diego também não. Eu também não. Quem que inventou a simbologia, né? Então, uma reunião de várias pessoas ligadas na área sentaram junto para falar a mesma língua no mundo inteiro. Daí, nós temos algumas associações que ditam as regras ou normas para um diagrama. Então, se você olhar, bater o olho no diagrama, você deverá compreender o que ele significa. Nós temos, então, no Brasil, a ABNT, né, que a gente já conhece, que tem norma para tudo, inclusive para diagrama elétrico. Então, como é que é o desenho certo de um resistor? A ABNT vai meditar. A ABNT ela está coligada com duas internacionais, tá? 3, na verdade, né? A ISO, que é lá a Organização de Padrões Internacionais, a IEC, que é uma comunidade de elétrica internacional europeia, ou o I3E, né? Que é americana. Então, a simbologia dos circuitos elétricos ou diagramas segue normas, tá? Não é assim, eu vou chutar, vou fazer um desenho aqui representar alguma coisa, algum componente. Não. Aqui nós temos 4 desenhos aqui, né? Nós temos aqui bateria, que é esse, 2 símbolos, esse daqui, tem o mais e menos. Eu tenho do lado direito aqui resistor, em cima um LED, e embaixo aterramento. E o que significa as linhas contínuas? Os cabos condutores, tá? No nosso caso, na robótica, são os jumpers. É ele que vai nos ajudar, então, a fechar o circuito elétrico. Bom, o que faz a porta digital é como se ela tivesse aqui uma chavinha de desliga, 0 volts, ou liga 1 volts, ou LED acende, ou LED apaga. Basicamente, então, o que a gente vai ver agora, alguns elementos do circuito elétrico, são as formas de representá-los, tá? Esse aqui, nós fizemos esse desenho usando o Circuito Lab. Isso, Everton, o LED é o diodo emissor de luz. Isso aí. Inclusive, está no slide, tá? O pessoal que não está comigo aqui, está apenas fazendo a reposição. Vou passar o link, tá, gente? Se você quiser usar com seus alunos, acho interessante que você possa fazer isso. Pega aí no chat. Esse cara aqui é um simulador, desculpa, né, mas é um termo que a gente usa para aplicativo aí. Ele é um simulador online de circuito elétrico. Depois você olha, tá? Só pega aí o linkzinho, depois você brinca com ele, tá? Aí vai seguir as normas. Qual norma? Você pode clicar com o botão direito em qualquer componente e escolher, eu quero a norma I3E, eu quero a norma IEC. Você escolhe a norma. Dependendo da norma, muda um pouquinho o desenho. Ok?
Tem outros simuladores para física? Nossa, tem um monte, gente. O PHET Colorado, da Universidade de Colorado Americana, é um outro site maravilhoso para biologia, química, matemática, física. Nas áreas de física tem mecânica, movimento e elétrica. Chama-se PHET Colorado. Eu uso ele faz mais de 10 anos. Cada ano que passa está melhor, melhor e melhor e melhor. Tem animações lá, enfim. Dá uma fuçada lá que você vai encontrar coisa boa. Seguindo aqui. O objetivo desta aula sobre circuito elétrico, né? Aula 7. Entender os conceitos do que é um circuito elétrico, a gente já falou um pouquinho. Identificar elementos que formam o circuito elétrico, diferenciá-los e desenvolver um circuito elétrico simples. Muito bem. Aqui tem algumas observações que eu fiz com relação ao que é um circuito, né? Já falei da maratona, já falei sobre Fórmula 1, que é um circuito fechado. Em amarelo, por favor, Elton já leu, Everton já leu? O Elton não leu ainda, né, Elton? Já leu. Já li, já. Já leu, né? Tá faltando gente para nos ajudar aí hoje, né? Quem quer ler, por favor? Eu leio. Pronto. Em amarelo, Linilson, em amarelo. Professor. Professor, espera-se que o estudante entenda que em ambos os circuitos, os competidores devem percorrer uma trajetória que, na maioria das vezes, tem como objetivo final o ponto de partida, ou seja, um percurso fechado. Obrigado, Nilson. Essa é uma metáfora, né? Uma comparação com o circuito elétrico. Daí eu vou botar aqui um pouquinho no meu desenho, e aí eu vou dar uma explicação para vocês que eu faço com meus estudantes, para eles entenderem o que é um circuito elétrico e os seus principais componentes. Então, a comparação que eu faço é com o nosso sistema de abastecimento de água. De onde vem a água na nossa casa? Eu pergunto para eles. Ah, professor, vem da Sanepar, ok? E de onde vem para a Sanepar? Ah, vem da caixa d'água. Eu falei, não, vem de uma nascente de água. A nascente da água, que é onde é captada a água, vai para uma caixa. Essa caixa de água é o nosso reservatório, certo? Eles falam assim, certo, professor. Então, o nosso reservatório de energia elétrica é a nossa bateria. Ou uma usina hidrelétrica ou eólica. No caso, temos energia em nossa tomada. Uma é contínua, outra é alternada. Ok? E aí, como que a água chega até nós? Através de um cano, né? O cano é nosso jumper, o nosso condutor elétrico. Como que eu controlo a minha água? Na torneira, por exemplo, usando uma torneira, né? Com a torneira você controla a quantidade de água que cai, ou a gente chama de fluxo de água. Como que a gente controla uma corrente elétrica? Através de um resistor, né? Ou suas variações de resistência. Então a gente vai ver sobre ele, né? Então dá para você fazer, né, uma analogia com o sistema de água para o aluno entender o que que... Ah, professor, mas na água o fluxo é a própria água, sim. E no circuito elétrico? Quem é o fluxo? São os elétrons, né, que passam de uma molécula para outra, que eles são excitados por uma fonte externa. Nós temos uma corrente elétrica, que nada mais é do que o fluxo de elétrons direcionados no mesmo modo, mesma direção. Ok? Essa comparação eu faço e eles nunca mais esquecem, né? O que é os elementos principais de um circuito elétrico. Muito bem. Aqui já tem um desenho, uma simbologia, né? Usando simbologia aqui das normas. Vejo que em vermelho eu tenho um resistor. Em vermelho, o resistor usa 3 dentinhos de serras, porque é o sistema I3E, americano. O sistema IEC usa um retângulo sem fechar, aberto, né? Sem ser preenchido, desculpa, é em branco, né? Então, circuito elétrico são trechos fechados que começam e terminam no mesmo ponto. Sai do positivo e entra no negativo. Se bem que o sentido real da corrente elétrica é do negativo, onde está sobrando elétrons, para o positivo, né? Formados por vários componentes que se associam e tornam viável a passagem da corrente elétrica. Entre os componentes mais utilizados, podemos citar resistores, capacitores, geradores, fusíveis, interruptores e mais um monte de outros. Para quem for fazer eletrônica, engenharia elétrica, vai ver que tem um mundaréu de componente eletrônico, né? Para cada um, uma simbologia. Os circuitos elétricos são utilizados para distribuir energia elétrica em residências, indústrias, conectando diversos dispositivos com alguma função, inclusive o nosso Arduino. Aqui tem uma representação de o Vzinho, que é um medidor de tensão, o A de corrente, tá? E aí 2 resistores e uma chavinha.
Vamos compreender eles aqui um pouquinho mais adiante. Outra função do circuito elétrico é eliminar picos de corrente elétrica. Exemplo, estabilizadores, ou filtros de linha, os bons, né? Os bons filtros de linhas, porque os picos de corrente elétrica podem danificar componente, né? Ou mesmo o teu equipamento. Outros aumentam ou diminuem a tensão elétrica, transformam uma corrente alternada em uma contínua. Onde é que nós temos isso? O teu carregador de celular, ele tem uma caixinha. E de um lado vai em 110, do outro lado vai no teu celular, que não pode estar 110, senão estoura ele. Então, o nosso carregador, ele transforma a corrente alternada da tomada, que é uma tensão alta, 110, para uma tensão baixinha, contínua, geralmente 5, 10 ou 12, dependendo do teu celular. Se você olhar para o teu carregador, vai estar escrito lá, VIN, 110 a 220 volts alternado, Vout de saída, né? Pra, quanto que vai lá para o teu carregador, para o teu celular? 12 volts, por exemplo, contínuos. Então, outra função de um circuito elétrico. E aí, tem várias funções, né? Em laranja, professor, aproveite para trabalhar com os conceitos da física relacionando aos circuitos elétricos. O que é uma ligação em série para resistores, o que é uma ligação em paralelo, tem a ligação mista também, efeito Joule, o aquecimento, que fazem parte de uma resistência do circuito elétrico. Veja que no Enem sempre cai uma associação ou série ou paralela, e um pouquinho mais difícil a mista de resistores. Então, tem explicações de monte também, se vocês quiserem adentrar nesse assunto aí. Com operações matemáticas, inclusive, né? Muito bem. Aqui nós temos um resistor de verdade. Nesse momento, Everton, eu pego lá no kit um pacotinho de resistor. Pego ele e coloco um na mão de cada um do aluno. Ó, gente, isso aqui é resistor, tá vendo? Isso aqui, ele está embutido nesse componente a resistência elétrica. Como que a gente mede uma grandeza física? Através da sua unidade. A grandeza física de resistência é a letra ômega, que chama-se ohms. A palavrinha ohms é homenagem ao sobrenome de um físico, tá? E a letra que representa a resistência é aquela ferradura, que é a última letra do alfabeto grego, o ômega. E aqui nós temos uma simbologia, mas tem outra que já vou mostrar para vocês. Vocês já viram lá antes, né? Então, o que é um resistor? Dispositivo elétrico que controla a passagem da corrente elétrica. Metaforicamente, ele é minha torneira que controla o fluxo de água. Aí o aluno vai lembrar, opa, é isso mesmo. Se eu fechar minha torneira, não cai quase nada de água. Ou seja, se eu aumentar a minha resistência, o meus elétricos têm dificuldade na passagem. Tem um simulador lá no PHET que é animadinho, sabe? Você aparece, aumenta a resistência e o elétrico quer passar e não consegue, porque está muito alta a resistência, tá? Transforma a resistência, transforma a energia elétrica em outro tipo de energia, podendo ser luminosa, pois não, Everton, não, né, Nilson primeiro. Marcelo, assim, eu acho que é legal essa parte da física, tudo, mas assim, pensando no ensino médio, que já viu física. Mas não viram, não. Física, no segundo ano, não viram nada. Mas mesmo assim já teve algum contato com isso daí. Agora imagine um 6º ano, um 7º ano para ter robótica e começar a colocar tudo isso na cabeça deles. Vai ter que falar, porque eles vão pegar no resistor e ter que calcular, inclusive, senão ele queima o LED. Entendeu? Óbvio que não vai começar agora ensino fundamental. O ensino fundamental vai entrar em circuito elétrico e resistência lá na metade para frente do módulo de ensino fundamental. Por isso que essa trilha aqui, Nilson, é para o ensino médio. Você pode adaptar uma das aulas do ensino médio para o ensino fundamental. Beleza, então. Beleza? Vai pegar lá uma das aulas mais simples, mais iniciais ali, e você adapta com o ensino fundamental. Sabe o que eu faço com o ensino fundamental, Nilson? Antes de mais nada desses conceitos, eu pego e faço o circuito elétrico em papel de alumínio. Procura lá na internet, circuito de papel elétrico com papel alumínio. Eles recortam alumínio, fazem ali como se fosse... Mas eu já fiz, esse de acender um LED com alumínio, fazer um circuito ali com alumínio, eles já trabalharam comigo esse ano. Beleza, agora você vai implementar ele com o Arduino usando o resistor. Porque o Arduino não tem 3 volts, que nem a pilha redondinha. O Arduino tem 5, e 5 queima o LED. Entendeu? Beleza? Elton, por favor. O Elton citou aí, né, o nome do nosso físico lá, o Jorge, né? É isso? Jorge Simon On. Isso mesmo. Obrigado, Jorge. Elton, desculpa. É isso, Elton?
Não, na verdade foi o Everton, né? Eu Ah, coloquei foi o ali Everton. que eu fiz o circuito com alumínio, foi o que eu comentei. É a primeira coisa que eu faço também com o ensino fundamental, ensino médio e também no segundo ano da física. Primeira prática, mão na massa, vamos relembrar o que é circuito. Se é que você lembra alguma coisa, né? Que ensino médio às vezes não lembra nada, né? Eu falo com ele, Nilson, que brincando aqui um pouquinho, né? O que vocês viram ontem comigo, gente? Ah, o senhor não lembra. Gente do céu, Alzheimer é só com uns 80 anos. Vocês estão com 15, já tem Alzheimer, né? Tem que dar uma chacoalhada nele, ver se acorda, né, Ariel? Porque não estão conectados, né? Então, isso é importante, Nilson. Eles terem esses conceitos, mesmo que seja pequenininho, eles entendem, tá? E depois eles vão usar na prática. E a gente vai ver agora o próximo componente, tá? Antes do próximo componente, perceba que eu tenho aqui 2 símbolos para resistor. Este link está no site, como é que chama lá mesmo, que eu esqueci? Chama-se Mundo da Elétrica, tá? Mundo da Elétrica tem aí bastante coisa legal, e uma delas me mostra que, pelo padrão IEC, o resistor é um retângulo. Eu prefiro usar ele, tá? E pelo I3E, o resistor é 3 dentro de serras para cima e 3 para baixo. Apenas 3, tá? É a norma. Vai pela norma. O senhor, posso preencher aqui meu resistor de preto? Não, porque daí não vai ser resistor, vai ser bobina. Muda o símbolo. Entenderam? Posso pintar ele, as linhas de outra cor que não seja preto? Pode. Não tem problema, tá? Você pode fazer as linhas aqui, em vez de preto, fazer azul, vermelho. O que não pode é pintar ele dentro aqui, preencher ele. Mas a linha pode ser outra cor. Ok? Então, se você vê em algum manual técnico, ou algum diagrama, ou algum projeto de Arduino, esse símbolo, saiba que é um resistor. Capacitor, tem no kit? Tem. Tem capacitor pequenininho. O que é um capacitor? Está integrado no capacitor a capacitância, cuja unidade de medida ela é aferida em Faradays, F maiúsculo. Tá? Em homenagem também a Everton, a um físico, tá? Não me lembro o primeiro nome dele, mas é Faraday. E aqui está a simbologia do capacitor simples. Por que simples? Porque são os pequenininhos. Para que serve um capacitor? Geralmente, ele armazena energia elétrica por um certo tempo. Então, eu posso fazer um temporizador. Quando você vai desligar a tua TV Smart daqui meia hora, está embutido lá dentro uma função de temporizador. Tem um capacitor para isso. Podemos usar também, isso, Michael Faraday, faz parte da história da eletricidade. Podemos usar também o capacitor para filtros de linha ou estabilizadores, ou aquelas fontes que fazem a transformação da contínua, da alternada para contínua. Contínua no gráfico é uma linha reta, né? 2 volts ou 3 sempre. Mas se você usar da fonte alternada para transformar em contínua, para você chegar naquela linha reta, dá um trabalho, dá uma calculeira, um monte, e aí a gente usa capacitor para você deixar o mais linear possível, né? Então, é muito usado o capacitor eletrolítico, daí muda um pouquinho o símbolo, tá? Esse aqui é do simples. Esse grandão aqui, ele tem polarização, que nem LED, menos e mais. Daí o símbolo é um dos tracinhos verticais, um pouquinho mais gordinho aqui. Lembrando, Nilson, que este símbolo, você pode colocar ele na vertical também, tá? Pode ser na horizontal ou na vertical, tanto faz, tá? Dependendo de como você vai fazer o arranjo do seu circuito, você coloca de um jeito ou do outro. Ok, capacitores? Aqui não está escrito, mas a sua grandeza, a sua unidade de medida é em farads. O senhor pode usar o F minúsculo? Por quê? Isso, é isso aí, Ayrton. Por que não posso usar o F minúsculo? Agora, Nilson, você pega a piazada que está no ensino fundamental, no 9º e 8º ano, e traz a memória deles. Vocês aprenderam um tal de notação científica, prefixo base 10. Tem lá, mili, micro, nano, pico, fento, 10 a menos 15. É o F minúsculo. Por isso que não posso usar o F minúsculo para representar a capacitância, porque ele representa o fento, que é 10 a menos 15. 0,00015 zeros antes do 1. Tranquilo? Coisa que os nossos estudantes viram no ensino fundamental, 8ª e 9ª série. Então, você puxa lá e... Por quê? Porque eu vou usar um monte dos prefixos na base 10, Sistema Internacional de Medidas, na robótica. Aí eu vou usar o ThinkCard. Tá, quanto que é 1 giga-ohms? Ah, não sei quanto que é giga-ohms. Pois é o prefixo. Então, eu também pego no pé deles, Nilson, primeiras aulas, depois de circuito de papel de alumínio,
Vamos lá, vamos relembrar os prefixos aí. Tem que saber, tem que saber, porque a gente usa em qualquer das engenharias, em qualquer estudo, na química, onde for, tem prefixo, né? Próximo componente, gerador de energia. Veja que tem um símbolo diferente daquele, né? Aquele tinha um círculo em volta. Esse não tem um círculo, porque é de outro padrão. Mas ambos têm o mais ou menos, simbolizando, então, uma fonte de energia. A nossa caixa d'água, né, Helena? Aí o aluno vai, opa, é onde tem energia. Está sobrando o elétron de um lado e faltando do outro. Então, o gerador converte formas de energia diferentes. Podemos usar aqui a química, podemos usar a mecânica, né? O sistema mecânico vem da onde? Queda d'água, na hidrelétrica, ou o vento girando nossos pazinhos lá nas eólicas. Eu tenho movimento mecânico circular que vai me dar depois a energia elétrica, conforme nós temos nas tomadas aí, né? Então, o gerador ele converte alguns tipos de energia. Bateria é química, né? O que ele nos fornece? Energia elétrica, né? Circuito elétrico aí para ser abastecido. E isso também é chamado de diferencial de potencial, né? DDP. Isso aí. Temos outros tipos de geradores, né? Hoje está em alta aí os painéis solares, né? As fotovoltaicas. Já vi gerador também de ondas de mar, né? Aproveita aí as grandes ondas de mar e gera energia também. Tranquilo. Fusível. O que é um fusível? É um sistema ou dispositivo de segurança. Isso, maremotriz. O fusível, ele tem a simbologia quase igual ao resistor, ó. Percebe? Só que tem uma linha no centro. Para que serve o fusível? Para ele abrir o circuito caso haja uma corrente acima da calculada. Exemplo, coloquei um chuveiro elétrico para suportar, sei lá, vou colocar aí, 5.000 amperes. Só que meu cabo elétrico não aguenta 5.000 amperes. Ele vai esquentar. Efeito Joule. Vai derreter e vai pegar fogo. Então, a gente coloca dispositivo de segurança, né? Fusível é um deles. Quem aqui já não fez? Eu já fiz, né? O contracurto, isso mesmo. Pega uma régua de extensão, coloca lá a máquina de lavar, a máquina de costurar, a máquina não sei do que, secador, e ainda enfia, por último, mais uma máquina de cortar grama. Vai aguentar? Não vai aguentar. E tomara que esse teu filtro tenha, né, essa tua extensão tenha um fusível. Vai queimar o fusível, mas não vai pegar fogo. As casas antigas pegavam fogo, não tinha dispositivo de segurança, né? Hoje já não, hoje já é obrigatório dispositivo de segurança. Então, o fusível, ele usa o efeito Joule. O que é o efeito Joule? Quando nós temos corrente elétrica passando por um circuito elétrico, temos algumas consequências. Uma delas é aquecimento. Vai esquentar. Pouquinho ou bastante, depende da quantidade de corrente, né? Mas vai esquentar. Então, eu posso, então, calcular um fusível para suportar tanto de corrente. Se houver um curto, em vez de queimar tudo, né, Everton? Abre o fusível. Pronto. Sistema de segurança. Se for nossa casa, nós temos agora um outro componente, que chama-se disjuntor. E aqui temos um dos símbolos para manobra de abertura ou fechamento. Então, o que nós temos lá nas nossas portas digitais? Um dispositivo interno de manobra. Liga ou desliga. Põe 0 ou põe 1. Tá? O símbolo de qualquer interruptor é uma chavinha, abrindo o circuito ou fechando o circuito. Tá? Aqui está a posição aberta. Geralmente o símbolo é esse, posição aberta, abrindo o circuito. Tranquilo? Em laranja, professor, outra característica a ser destacada é que os circuitos elétricos podem ter os seus dispositivos associados em diferentes configurações, em série, paralela ou mista. Você que é da física e que está dando física no segundo ano, faça pelo menos um exercício de cada no quadro. E depois implemente no simulador, ver se dá certo o cálculo. Porque no Enem sempre cai em uma delas. Sempre. Tá? Eu acompanho o Enem já há quase 20 anos. Na física sempre tem um circuito. Então a gente aproveita aí para passar para eles. Muito bem. Professor, só uma colocação. Eu já coloco essa parte de cálculo de resistores, de intensidade de corrente elétrica desde o meu 8º ano. 8º e 9º ano eu coloco isso daí já. Lá em ciência. Eu sempre vou acrescentando, porque daí no ano seguinte ele já tem conhecimento básico. E até o 6º ano agora, o 7º que entrou na robótica, a minha primeira aula, eu peguei uma máquina de choque produzida por um aluno, aquelas barrinhas, sim, e fiz eles darem as mãos. E um deles eu não deixei dar as mãos. Daí eu liguei, ninguém sentiu nada. Aí eu fui explicando a passagem dos elétrons e tal. Quando eles deram as mãos, ele sentiu aquela descarga, né? Aquele choquinho. Sim. E eles adoraram, super entenderam. Entenderam que é um circuito, né?
Tem uma atividade parecida que a gente faz lá no Parque da Ciência em Curitiba, quem já visitou lá. Tem uma atividade com esse choquinho aí com as mãos, né? Passei para vocês um link agora, tá? Agora é o momento da prática. Tá? Então eu vou montar com vocês. O Elton tá aí. Não, é o Elton, quem é outro? Quem tá com a placa aí? Quem tá com a placa que foi buscar ali? É o Giovanni? É eu, isso. É você, né? Então, os demais, era bom que tivesse agora a placa, né? Era bom, né? Já fui lá na Everton, também é bem legal, né? Então, gente, eu passei um link para vocês, que é o passo a passo. O que está lá nessa apostila é o que eu vou fazer agora, tá? Então, programar um LED para piscar, acender e apagar. Nesse momento, Nilson, eu faço ele lembrar do circuito elétrico de papel. Antes que faz lá, abre e fecha o papel, né? Agora fala para ele, agora fica aí abrindo e fechando a cada um segundo até amanhã. Ah, professor, não dá. Pois é. Mas nós temos um cara que faz isso para nós. Chama-se semáforo. Ele fica abrindo e fechando as lâmpadas lá, né, vermelho, amarelo e verde, a cada tantos segundos, sozinho. Como que pode? Eu já faço a junção, tá? Então, no papel eu faço para eles terem uma ideia. Depois ele vem para cá e faz, tá? Então, na aula passada, vocês foram convidados a baixarem os aplicativos. MBlock, o Arduino IDE. Você pode usar online? Pode. Vai ficar um pouquinho diferente o layout aqui, mas pode. O que vou usar é offline, tá? Então, eu vou trocar de minha apresentação. E, nesse momento, você pode espetar. Espetar é conectar o cabo USB na tua placa, Arduino, e colocar no teu note, ou no teu computador. Marciano, boa noite, seja bem-vindo. Desculpa não ter te visto antes, estava apresentando. Você também deve ser do Glauber, né? Né? Isso, positivo. Ok. Por acaso, Marciano, você está com a tua placa Arduino na mão aí? E o cabo USB? Negativo. Negativo. Mas pode conseguir para as próximas aulas. Sim, eu já Beleza. trabalhei com os alunos com ela hoje. Isso, então tranquilo, já tem um certo domínio, né? Nas nossas atividades aqui, gente, a gente vai usar, tá? Juscelie também é do Glauber, né, Juscelie? Isso, então na próxima aula com o Glauber, já venham preparados, tá, gente? Fica com ele na mão, que se ele pedir, tá na mão. Você pode fazer a prática junto. Aliás, a ideia da formação aqui é isso, né? Vou habilitar o meu Arduino IDE para quem baixou, instalou o MBlock e o Arduino IDE. Sugiro que você faça isso, a instalação primeiro do MBlock, tá? Porque ele já vem com o driver. Hoje de manhã eu vi um dos cursistas falar que se você tem o Windows 11, no 10 não testei, tem ali no botão Windows iniciar tal, tem lá o Play Store da Microsoft, não tem? Se você digitar lá Arduino IDE, vai baixar também igual, MBlock vai baixar também igual, tá? Então, o primeiro que a gente vai apresentar aqui para vocês é sobre o Arduino IDE. Você que já tem instaladinho, por favor, pode já ativar ele. Ativar o meu aqui. Demora um pouquinho. E vou deixar maximizar. Aí eu venho aqui e troco de tela. Parar esse daqui. Parei. Vamos lá. Janela. Arduino. Compartilhar. Ocultar. Espero que vocês estejam vendo aí. Só me dá um oizinho quem está vendo, por favor. Essa é a tela de entrada. Beleza, obrigado. É a tela de entrada do nosso Arduino IDE. Bom, algumas explicações aqui, né, que já foram feitas na aula passada sobre esse software, né? Mas, quando você inicializa ele, se você já usou ele antes, vai abrir aqui por primeiro último código que você fez, o último sketch, ou esboço que você fez. Aqui eu tenho um sketch em branco, sem nada, apenas com as duas principais funções. No setup, que é uma função, tem abre e fecha parênteses, lembra? E aí eu tenho aqui um bloco de comandos que está dentro de um fecha e abre chaves, igual para o void loop, mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse momento, tá? Nesse momento aqui, eu tenho que, depois que eu conectar o nosso cabo USB no Arduino, na outra ponta já tem a placa Arduino, na outra ponta vai estar a nossa porta serial, eu tenho que identificar que placa que eu estou usando. Quais são os passos para quem está chegando agora? Vai no menu Ferramentas,
desce com o mouse até a placa. E aqui tem que estar a tua placa, a placa Arduino Uno. Está com outra placa, vem aqui, gerenciamento de placas, e você escolhe o Arduino Uno. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, vem em ferramentas e escolhe a porta. Tá? A minha, nesse momento, é COM 9. COM 9. O que é COM mesmo? Comunicação serial, né? O Windows, ele me identifica as USBs por numeração, tá? Com 3 siglas na frente. Com 3, 4, 5, 6. Tem que aparecer uma para você aqui, pelo menos uma, né? Não apareceu, ou você não tem o drive instalado, ou você não conectou o Arduino. Um dos dois, tá? Tem que aparecer aí. A minha é com 9, já está. E aí percebam que você olhar no participante aí do cursista que tem o LED piscando, tá piscando o LED, né? Sim ou não? Alô, povo? Alguém me disse sim aí ou não? Na minha placa que tá como participante aí. Estão vendo ou não? Não estão vendo? Não, mas aí vocês não conseguem checar os participantes da nossa Meet? Só aparece uma parte, não consegue ver todos. Ah, não consegue ver todos. Tá, então eu tenho que tirar aqui, né? Eu vou tirar aqui para poder vocês verem. Senão você não consegue. Eu achei que dava para ver. Parar a apresentação. Então veja que vocês têm aqui um dos participantes. Não é o meu nome aqui com uma placa Arduino ligada? Ele estava no começo, agora não está aparecendo mais para mim. Tá aparecendo mais? Tá. Está aparecendo aqui para mim. Tá É que eu aparecendo, né? ajustei aqui na configuração da Meet para aparecer maior número possível de pessoas ali, né? Isso. Você vai ali em mais opções, gente. Quem tá com poucas pessoas aparecendo, tem ali do lado da mãozinha, tem 3 pontos na vertical. Clica ali e vai em alterar layout. Layout, eu acho, né? Isso. Isso. Alterar layout e coloca no máximo aí, tá? Põe lá, não me lembro quanto que é o máximo, é 40. Põe lá no modo mosaico e passa a barrinha de progresso, põe no máximo ali. Daí você consegue ver quase todos. 49 o máximo. Isso. Agora deve aparecer para vocês todos aí, né? Conseguem ver? Agora sim, né? Se você quiser dar um zoom em qualquer visitante, você clica em cima do alfinetezinho que tem, tá? Tem um alfinetezinho que chama-se marcar, clica nele e dá uma expandida. Isso. Isso aí, Everton. No caso aqui, só estou com a placa, está na porta 13. Bom, professor, como que eu posso zerar o meu programa que está nessa placa? Apertando o botão reset? Não. O botão reset ele vai desligar e ligar o nosso Arduino, mas ele não elimina o último código. Então, como é que eu mando um código para eliminar o último que está lá? Quando que isso é importante? Manda um código em branco? Isso, manda um código em branco ou um código limpo. Quando que isso é importante? Vamos supor que o Everton tem uma turma de manhã, à tarde e à noite. É a mesma turma, o mesmo conteúdo. Daí a primeira turma da manhã faz o código, demora um montão para fazer, deixa prontinho. Todas as placas, todos os kits. Chega à tarde, tem sempre os miguezentos, né, Everton? Ah, professor, meu tá pronto. Ele nem fez nada e está pronto. Como está pronto? Porque o programa está gravado na plaquinha. Então, a primeira coisa que eu faço, apaga tudo aí, gente. Quero ver essa placa apagadinha de código. O que eu vou fazer para apagar ele, tá? Então, eu vou voltar à minha apresentação lá com o Arduino IDE. Janela, Arduino IDE. E conforme a Arielle falou, a gente vai mandar um código em branco ou um código limpo, né? Que é um código que só tem void setup e só void loop. É só o que precisa. Beleza? Bom, como que eu verifico o código? Então, olha só, você espetou a placa, né, conectou na porta USB, veio aqui em ferramentas, escolheu a sua placa, escolheu a porta. Agora que você já codificou, no nosso caso aqui já vem pronto o código, né? Vamos mandar fazer o quê? Um verificar. O primeiro ícone aqui da esquerda é verificar. Se você digitou qualquer coisa errada, vai dar uma mensagem aqui embaixo, em amarelo, em vermelho. É que deu compilação concluída com sucesso. Agora, fiquem vocês olhando para o participante, que é a nossa plaquinha, que ela está piscando ainda. Vou mandar para ela um código em branco. Como é que eu envio o código? O segundo ícone é enviar usando o programador. Vou carregar o meu código através da porta USB. Vai dar uma piscada rápida, né? O TXRX, e agora meu LED parou de piscar. Ou seja, eu eliminei os códigos. Beleza?
Bom, mas a nossa prática não era para fazer ele ficar piscando? Sim, que agora eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Uma das maneiras é o seguinte, você vem em arquivo, lembrando que estou usando a plataforma IDE Arduino offline. No online, dá para fazer a mesma coisa? Dá. Muda um pouquinho o layout, onde é que estão as ferramentas, os recursos, tá? Muito similar ao que tem aqui. Vamos lá em arquivo e vem aqui embaixo em exemplos. Quem está aí com o IDE, pelo menos a IDE instalada, faça aí, acompanha aí, tá? Senhor, não apareceu exemplos, é porque você tem que dar um novo esboço, se tiver aqui um código antigo. Dá novo esboço, deve ir em arquivo, exemplos. Iriele, aqui em exemplos tem uma quantia enorme de exemplos. Vou pegar o primeiro conjunto que é dos básicos. Percebem? Nos básicos tem aqui o terceiro que é o blink. Blink é piscar. Quando se faz isso, ele vai abrir uma nova janela, tá? Um novo sketch, um novo esboço. Esse anterior aqui eu posso fechar. E aí, não sei se você está vendo o novo aí ou não. Ah, acredito que não, porque eu tenho que trocar a janelinha, né? Eu paro a apresentação agora, troco a janela. Apresentar agora. Janela. E aí agora vai vir para vocês o exemplo completinho do Blink. Bem completinho. Tá abrindo aí para vocês. Vamos ver se já abriu. Isso, carregou. Percebem que todo exemplo pronto, que você pega na internet ou aqui mesmo na plataforma, sempre vem linhas de comentário. Lembrando que foi explicado na aula passada o que é um comentário, né? O comentário é um lembrete para os programadores do que se trata esse nosso projeto. Comentário de mais que uma linha começa com /asterisco. Faz os teus comentários, aqui está tudo em inglês, né? E termina com asterisco /. Comentário de uma linha, /. Comenta a linha, explica o que é o código. O que está comentado não vai ser interpretado pelo nossa plataforma. Bom, vamos lá, void setup, né? Void setup, que é a configuração inicial das minhas portas, e nela eu configurei uma porta aqui, ó. Lembra da nossa função que a gente fez na teoria ali? Pin mode. Abre parênteses. Primeiro parâmetro é o nome ou o número da porta. LED built-in, tudo em maiúsculo, é o LED que está conectado na porta 13, internamente. Lembra dos componentes da placa Arduino, né? Então, esse é o LED interno. Vamos programar para a saída ou para a entrada. Eu vou ter que jogar a informação nele, né? Vou ter que colocar 5 volts na porta lá, então é saída, output. Perceba que o primeiro parâmetro está separado do segundo por uma vírgula. Tem funções que tem mais que um parâmetro, tá, gente? 2, 3, 4 parâmetros, tudo por vírgula. No final do meu comando, ponto e vírgula, fechei as chaves porque acabou o void setup. É só uma porta, então só um pin mode. Muito bem. E o que esse programa vai executar enquanto estiver ligado? Né? Over and over again. É ficar repetindo sempre, né? Que é o nosso void loop. Eu vou escrever, digital write, escreva, em qual pino? No pino que tem o nome LED built-in, é aquele LED interno. Que valor que eu coloco? Valor alto. Ou seja, eu vou ligar a chavinha lá dentro. Vou colocar 5 volts para ele. Se eu deixar só assim, gente, vai ligar o LED e vai ficar ligado. Não vai fazer mais nada. Enquanto tiver energia ali conectado no cabo. Agora, se eu esperar um delay, né? O comando delay é o comando de aguarde, espere. O parâmetro que vem no delay, gente, é um valor numérico que representa milissegundos. Então, se eu quero 1 segundo, eu vou colocar 1000 mili, porque 1 mili é 10 na menos 3, e 1000 é 10 na 3. Fazendo a continha matemática, sobra 1 segundo. Espero 1 segundo, depois eu mando a porta digital apagar, desligar, low. A mesma porta, a mesma função, digital write. Escreva na porta digital com esse nome, e agora você desliga ela. Ponto e vírgula, acabou esse comando. Espera 1 segundo de novo. Volta aonde? No void loop. Liga de novo. Espere 1 segundo. Vai ficar o quê? Vai ficar piscando. E a brincadeira aqui agora está em você alterar o parâmetro. Os alunos colocam lá, professor, será que a gente consegue enxergar uma frequência bem alta?
E aqui, quem é da física já aproveita. Fórmula básica da frequência é inverso do tempo. Então, se eu aumentar o tempo, a minha frequência fica pequena. Se eu diminuir o tempo, a minha frequência fica alta. E aí eles vão testando, né? Coloca lá 100 milissegundos, que dá 0,1 segundo. Vai baixando, até quando que eles podem enxergar o LED piscando. Vai chegar um momento que a frequência é tão alta, de ligar e desligar, que nós não conseguimos enxergar, né, visualmente, ele desligando e ligando. Bom, o código está pronto, ó, não fiz nada, só dei um arquivo, exemplos, basic, blink. Podia estar digitando tudo isso aqui, sem problema nenhum. Como é que eu faço a verificação? Botão verificar. Vai me abrir uma janelinha, compilando, não deu nenhum erro, mensagens em brancas aqui, de memória e tudo mais. Se tivesse erro, ia dar uma mensagem, e aí você teria que rever o seu código, onde é que você errou. Faltou um ponto e vírgula, dá erro. Escreveu digital write com W minúsculo, dá erro. Então, essa linguagem de programação, que é o C++, ela tem uma norma de escrita, né? Não invente moda, né? Procura como está no manual, ou como você está aprendendo aí. Bom, depois que eu compilei, sem erro, eu vou mandar executar, ou enviar o código. Agora percebo, fico de olho na plaquinha lá. Ela vai dar uma piscada que recebeu a transmissão, e na sequência, voa lá. A cada 1 segundo está piscando. Professor, posso testar feito aquelas lâmpadas de ambulância? Pode. O que eu vou fazer? Você vai diminuir o tempo. Vou colocar aqui 100 milissegundos, né? Para desligar e para ligar. 100 mili é 0,1, né? Aproveita o ensejo e fala da corrida de Fórmula 1, que é determinado a diferença em milissegundos entre o primeiro piloto e o segundo, né? O que é um milissegundo? É pegar 1 segundo, dividir por 1000 pedacinhos e pegar um pedacinho desse. É 1 milissegundo. Ou seja, é tão rápido que fechou o olho e abriu, já passou esse tempo, né? Vou fazer o quê? Preciso verificar? Era bom, mas não fez nada de errado, só trocou parâmetro, né? Verificou, passou, e agora eu mando executar. Executei, vai dar uma piscada lá, e aí o meu LED está mais rápido, né? Ou seja, aumentei a frequência. Então, essa é a primeira prática de hoje, né? Mão na massa com vocês aí. Vou fechar o meu... Alguma dúvida aqui? Lembrando que tudo isso está sendo gravado. Ou interessante... gente, voltando aqui, ó. É bom que você salve os seus projetos, tá? Lembrando que na plataforma IDE, para cada arquivo, Marciano, tem que ter uma pasta, né? Então, para quem está entrando aqui agora, né? Lembrando disso, vai salvar um arquivo que se fez na plataforma IDE, esse arquivo tem que estar numa pasta com o mesmo nome. Se não o tiver, o Arduino faz isso por você. Tranquilo? Giovanni, tu deve ter feito aí? Quiser ou levantar a plaquinha ou acionar a tua câmera aí? É isso, ó, beleza. Isso aí. Daí, sabe o que os meus estudantes fazem? Eles fazem teste, né? Eles são criativos pra caramba. Professor, eu posso testar 0,00001 segundo? Ele pode, ver o que dá aí. Eles testam. Então, mas ficou aceso? Ficou tão rápido a tua frequência que você não consegue nem enxergar que está mudando de estado. Aproveita e fala dos filmes, né? Tem lá o número de frames por segundo, mais que isso você não enxerga, enfim. Você pode contextualizar só nessa prática que aparentemente, Nilson, é simples. Mas se tu for ver mais profundamente, é carregado de conhecimento. Um circuito simples desse. Percebem? Que a gente pode contextualizar com nossos estudantes várias coisas aí, né? Eu nem peguei em componente ainda, só peguei a nossa plaquinha e o cabo. Veja a quantia de informação que tem. Agora, a gente vai fazer a mesma prática com o M-Block. E nós temos um certo tempo aí, né? Temos aí 30 minutos ainda. Além do Giovanni, mais alguém fez a prática aí? Do Giovanni e eu que estou fazendo junto aqui. Ninguém fez porque estavam despreparados, né? Então, gente, o ideal, converse lá com o teu diretor, estou fazendo formação, eu preciso de um kit, senão não consigo fazer. Se o diretor encrencar, manda aí uma informação para nós, qual que é o colégio e tudo mais, eu peço para o tutor entrar em contato. O nosso tutor da Trilha Robótica 1, tá? A sede está investindo em nós, professores, para a formação contínua. E você tem lá 10 kits, por que não você pegar emprestado um de noite, seja em casa, devolva depois. Eu sei que tem, né, um certo problema aí, mas senão você não consegue fazer a prática, né? Ok? Agora eu vou acionar o M-Block. Então, na aula passada,
falamos sobre M-Block, que pode ser online ou offline. Se for offline, Giovanni, eu já fiz um teste. Já tentei usar o Arduino IDE ao mesmo tempo que o M-Block. Dá conflito de porta. Ele não deixa. Ou você usa um, ou você usa outro. Pelo menos no Windows 10. Se alguém já tentou e conseguiu, me fala como é que se fez, porque eu não consegui. Eu tive que deixar de rodar um deles e rodar outro, separadamente. Tá? Ele não aceita, porque a porta é a mesma, né? Vai dar conflito de porta lá. Então, vou rodar agora o M-Block. Deixa eu fechar algumas janelinhas aqui, que não precisa mais. M-Block sendo acionado. Você que baixou, instalou o M-Block, pode agora executá-lo. Geralmente, depois que você baixa o aplicativo, fica um ícone, né? Que representa o software lá na tua área de trabalho. Ou se vai lá iniciar programas, procura lá M-Block. Aciona ele. Não é obrigado a você entrar no perfil da sua conta do M-Block online. Se quiser, pode criar um perfil lá, é gratuito, não tem problema nenhum. O meu já está rolando aqui. Deixa eu só trocar a telinha para vocês. Então, eu gostaria que vocês também entrassem no M-Block. Pode ser online, se você está com uma boa rede aí. Se você já baixou, tranquilo. Se você não baixou, depois tu baixa, tá na tua máquina aí, o M-Block. Alguns trabalhos, Nilson, com ensino fundamental, aliás, muitos trabalhos, eu já tive ensino fundamental no contraturno, 2 anos seguidos, esse é o 3º ano, quase todos os projetos é com M-Block. Depois, você vai entrar com o Arduino IDE, tá? Depois. O ensino fundamental é assim, o ensino médio, não sei vocês que já trabalham aí mais tempo, mas o ensino médio, ele até vai um pouquinho com o M-Block. Depois ele não quer mais saber, ele quer codificar mesmo, ele quer fazer ele entrar com os comandos, ele já sabe os comandos, tá? Então, mas no início, para quem está começando agora, usa M-Block, é mais fácil, porque é mais parecido com o Scratch, a maioria dos nossos alunos já estão acostumados com o Scratch, fica mais fácil de você fazer essa interação, e depois, com o tempo, você vai pegando a plataforma IDE com eles. Bom, o M-Block meu já está no ar, vou trocar aqui de janelinha, M-Block. Tá aí. Bom, como é que eu uso ele? Para quem nunca usou, né? Se tem aqui que nunca usou, esse é o momento de você aprender, né? Então, a cara, né, o layout do M-Block, ele é parecido com o nosso Scratch. Perceba que eu tenho aqui à minha direita, no meu aqui, já está o meu perfil, porque eu já fiz uma conexão com o meu perfil online. Você pode criar uma conta lá, é gratuito, tá? Não é obrigado, só se quiser. O que é mais importante aqui nesse momento? Na minha região esquerda, canto inferior esquerdo, eu tenho aqui uma abinha chamada dispositivos. Aqui tem que aparecer a placa Arduino. Se não aparecer, o que você faz? Você vai em adicionar, vai abrir uma janela com vários dispositivos. Obviamente que você tem que estar conectado para baixar a tua placa. Então, se a tua placa é Arduino Uno, você vem aqui e escolhe Arduino Uno. Aqui em cima vai estar um mais, o meu não tem mais porque eu já baixei. O meu parece um verdinho, para fazer uma atualização se eu quiser. Não quero nesse momento. Então, você vai clicar no maisinho, no caso do Arduino Uno, e vai clicar em OK. Depois, se tu quiser deixar ela com essa linha marcada, que é você sempre usar ele na maior parte. Então, a próxima vez que você ligar o M-Block, já vai aparecer aqui à tua esquerda o Arduino. Então, faça isso. Instale a placa Arduino, ele vai baixar do servidor do M-Block e vai colocar aqui à tua esquerda esse dispositivo. Aliás, tem um monte de dispositivo aqui, tá, gente? Tem até para drone aqui. Você vai dar um OK, vou dar um cancelar porque eu já tenho. Então, primeira coisa, é adicionar a tua placa Arduino Uno aqui. Tem que estar conectado. Isso. Obviamente que teu Arduino Uno fisicamente também tem que estar conectado na porta USB. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês abrem o áudio, tá? Porque não estou enxergando vocês nesse momento aí, né? Muito bem, o que eu faço depois? Mesma coisa que eu fiz lá no Arduino IDE. Você vem aqui embaixo, ó, nessa abinha, tem uma barra de rolagem aqui, percebo? Às vezes ela fica escondidinha. Então você pega e baixa aqui, ó. Baixa aqui com o mouse. Vai em conexões. No Arduino IDE eram ferramentas, lembra? Aqui é conexões. Vai abrir uma janelinha, informando, olha, clica aí, marca aí, mostrar os dispositivos que estão conectados fisicamente no seu computador. Conectei.
que apareceu lá? Ó, com 9. Eu vou fazer um clique no conexões. E aí tem que aparecer aqui um verdinho, conectado. Se não apareceu conectado, é porque ou você não conectou a placa Arduino, ou não tem drive. Se não tiver drive para ele, professor, o que é um drive? Drive é um software feito pelo fabricante do hardware. Se você não tem aqui, você vai aqui nesses 3 pontinhos e instalar rápido, instalação rápida de drive. Ó. Pode fazer por aqui também. Daí, o teu Windows vai reconhecer a tua placa Arduino. Muito bem. Depois que eu fiz a minha primeira configuração, agora eu quero saber os meus bloquinhos, tá? Eu quero um blink, não quero? Então, não tem que ter lá o void setup, void loop? Tem que. Só que aqui você vai usar blocos, tá? Com nomes parecidos. Primeiro bloco você vai em eventos. Aqui no meio, gente, são blocos de comandos. Tem vários bloquinhos aqui, que eles fazem a vez do código. Lá não está escrito void setup? Aqui não é void setup, que é quando o Arduino começar. Tá? É a mesma coisa que o void setup. Depois, não tem lá um void loop, que é repetir para sempre? Aqui você vai em controle, repetir para sempre. Você puxa e encaixa o bloquinho, vai dar um barulhinho, né? E fez a conexão. Tá aí, tranquilo? Muito bem, agora eu tenho que definir os pinos, né? Que pino que eu estou usando lá? Então, você vem no bloquinho, primeiro aqui é dos pinos. Ao clicar aqui em pino, vai abrir um monte de opções. Perceba que eu tenho lá ler pino digital, ler pino analógico, ler pino de pulso. E o quarto é definir a saída do pino digital. Aqui está 9, você vai alterar para 13. Por que 13, professor? Lembrando que na porta 13 está conectado o meu LED embutido ou interno no meu Arduino. Aquele mesminho que está piscando lá. Antes de eu fazer isso, eu vou voltar esse cara aqui para lá. Eu não quero mais ele. Por quê? Porque agora eu quero mandar um código em branco. E esses dias atrás alguém perguntou como é que manda um código em branco bem bloco. Então é assim mesmo. Só põe esses dois aqui. É o código limpo. Carrega ele para a placa. Atenção. Do meu lado esquerdo aqui, depois que você fez a conexão, vai aparecer um botãozinho chamado carregar. Só que muitas vezes, aconteceu comigo muitas vezes, em vez de eu clicar no segundo carregar, que é enviar o meu bloquinho, meu código para a placa, eu clico no primeiro carregar. Não é esse. Esse aqui vai trocar a nossa programação do nosso sketch aqui, do nosso mblock. Então é nesse aqui que você vai carregar, no segundo, no mais inferior, que tem o símbolo da setinha. Tá? Frise bem isso com os teus estudantes, porque o que dá de confusão, o cara aperta aqui e some. Aqui fica tudo desabilitado, porque está no modo viver, que é outra prática que a gente vai fazer. Então é carregar. Ao clicar aqui, vai abrir uma janelinha em branco, com uma barra de progresso, né? Fazendo o upload para a tua plaquinha. Carregar. Observe a plaquinha agora. Tá? Fez ó, já zerou ela lá, parou de piscar, né? Não está mais piscando. Agora eu quero que ela pisque. Então, vamos modificar o nosso código. Ler, definir, definir. Arrasta o bloquinho aqui. É o pino 9 que eu quero? Não, né? É o pino 13. É o mesmo código que eu tenho lá no built-in, LED built-in, LED interno. Eu quero desligar ele ou ligar? Quero ligar. Sinal alto. E agora eu vou esperar um tempo. Lembra do delay? Aqui não é delay. Aqui é esperar mesmo. Você vai em controle. A primeira opção que você tem nos blocos de comando controle é esperar. E aqui o tempo é em segundo mesmo, tá? Então, se eu quero ele bem rápido, eu coloco 0,5, meio segundo. 0,1, 0,1 segundo. E assim por diante. Também você frisa com os teus estudantes que não é vírgula, tá? Aqui é ponto. Vírgula é sistema nosso. Ponto, sistema americano, né? Tem essa relação matemática aí, que se não for bem explicada, o aluno faz contas erradas, porque põe um ponto em vez da vírgula e em vírgula em vez do ponto. Vou deixar um segundo aqui para ficar igual ao outro. Um segundo. Preciso fazer o que agora? Mandar desligar o pino e esperar um segundo de novo. Se você quiser, você repete aqui. Ó. Ou então, você vem aqui, botão direito, em cima dos comandos que você quer que sejam duplicados. Ó, o meu mouse está bem em cima dessa linha azul aqui, desse bloquinho azul. Botão direito,
duplicar. Ele repetiu os mesmos códigos até o fim. Agora eu encaixo ele aqui, ó, depois do esperar. O que eu mudo agora? Alguém pode falar? Qualquer um de vocês. Coloca como baixo agora, o pino Muito 13. Isso, então, na porta digital número 13, eu vou desligar o LED, ou seja, baixo. É como se eu estivesse abrindo o meu interruptor, desligando o circuito. No de papel, abrindo o papelzinho lá que tem alumínio que encosta no negativo da bateria. Muito bem. Liguei, esperei um segundo, desliguei, esperei um segundo, e repete até enquanto o meu cabo USB estiver ligado no meu notebook. Ou seja, tem energia nele. Preciso conectar novamente? Não, gente, já está conectado. Só dá um carregar de novo. Ó. Carregar, vai trocar de código lá no nosso microcontrolador. Carregou, deu uma piscada, e agora a cada um segundo o nosso LED está acendendo e apagando. É aqui que os alunos gostam de brincar, né? Principalmente o ensino fundamental. Aqui eles vêm aqui, posso colocar 0.0.9? Pode ver o que vai dar aí. Eu não sou muito de limitar ele, tá? Desde que tenha dentro das normas de segurança, tranquilo, né? 009 é um tempo relativamente pequeno, né? Frequência alta. Carrega de novo. Percebe que ao carregar, vai dar uma piscadela lá. Trocou. Está recebendo novo código. Olha só. Está bem rápido agora. Percebe? Professor, posso colocar comentário no M-Block? Pode, Nilson. Como é que eu faço isso? Botão direito em cima de qualquer bloco. Botão direito e adicionar comentário. Perceba que tem uma linha aqui, né? Porque esse aplicativo, ele tem o seguinte. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Aqui, menos aqui embaixo. Aqui, ó. Tá aqui o meu comentário. Que na verdade é um stick, né? Uma janelinha. E agora você pode vir aqui. Então. E digite alguma coisa. É um comentário. Esse comentário é só para você, programador, para sua equipe, para os seus estudantes, né? Aqui, inicia o Void Setup. Abre e fecha. Eu quero minimizar. Clica aqui na setinha que ele minimiza. Tá? Então, você pode colocar comentários em várias posições aqui. Tranquilo? Bom, professor, posso gravar isso aqui? Sim, você pode gravar esse teu projeto. Como é que eu gravo? Tem duas maneiras, tá? Ou você grava na tua conta online, no teu perfil, desde que você esteja conectado com a tua conta, ou você vem aqui em ficheiro. Lembrando que o M-Block, a tradução dele é para português Portugal. Então, aqui não é pasta, é ficheiro. Aí você vai guardar no seu computador. Ao clicar aqui, vai abrir uma janelinha e você guarda o teu projeto na sua máquina, tá? Aqui, ó. Aqui já não é turma B, né? Turma W. Turma W, ó. Colocar lá Blink com M-Block. Turma W. Tá salvo. Lá, o seu arquivo foi salvo no seu computador. Tranquilo? Quer mandar para a nuvem? Vem nesse guardar aqui, ó. Nesse outro ícone aqui do menu. Guardar. Aí você vai abrir o teu perfil, tem que estar conectado aqui, né? Para estar conectado, faz uma conta, cria uma conta, perfil, senha, login e tudo aquilo que a gente faz em qualquer ferramenta. Beleza? Vou fechar meu bloco. Veja que funcionou. Veja guardar, eu já salvei, mas aqui não vou guardar porque já está salvo. Então, para quem está com ensino fundamental e vai implementar o nosso projeto de Robótica 1, pega lá o RSO do ensino médio, as primeiras aulas, que são as mais tranquilinhas, para o fundamental entender. Então, semáforo simples, por exemplo. Tem no médio, não tem? Tem. Primeiro semáforo é mais simplesinho. Pode pegar ele e colocar no médio. No fundamental. Ou semáforo com 2 carros. Também pode. Tá? Não tem problema nenhum. Faltou uma plataforma. Faltou o KickCard. Alguém quer fazer uma pergunta? Professor, posso só fazer uma pergunta? Não. Esse aplicativo, eles estão na minha escola, que é cívico-militar agora, entrou um pensamento computacional no sexto, sétimo, oitavo, não. E eu vi as professoras utilizando esse aplicativo, se eu não me engano, no sexto e no sétimo do pensamento computacional. O senhor falou que existe a possibilidade da gente, porque eu tenho turmas de sexto anos de matemática.
Sim. Você falou que existe a possibilidade da gente implementar no 6º ano se utilizar alguma coisa assim ou não pode? Mas o 6º ano tem robótica? Não, eles não têm, mas eles têm o pensamento computacional que estão É. utilizando esse aplicativo. Boa pergunta, Diego. Eu acho que não pode, mas vou perguntar para o tutor. Tá? A primeira pergunta que ele fala, posso implementar numa turma que não tenha robótica? Não sei, de certeza. Eu pergunto, Diego, depois a gente retorna no É grupo porque eles já para estão vocês. familiarizados, né? E no caso seria a minha turma mesmo, né? Então, uma Sim. turma que a gente já tá familiarizado seria. Mas eu teria como fazer com a professora lá, mas só estou perguntando se existe a possibilidade, se você puder perguntar para mim. Poderia implementar lá, Daí né? seria uma atividade que eu Sim. poderia até colocar na minha própria disciplina mesmo, né? Fazer Sim. uma prática ali. Boa, tá? Vou perguntar lá, porque eu também não tenho certeza. Bom, vocês que todos viram o Think Card, a gente já fez essa prática na aula passada, só que hoje eu quero mostrar uma coisa um pouquinho diferente, tá? Um detalhezinho que de repente vocês não viram. Então, abra aí o teu perfil Think Card, abre uma janela no teu navegador, né? Seja qual for, se é o Google Chrome, se é o Firefox, o que mais tem? Opera, Safari, Edge, tem um monte, né? Abri o Think Card, o meu já está na minha conta aqui. E eu vou apresentar para vocês. Think Card. Para quem não teve aula comigo na aula passada, eu dei uma dica que você pode criar turmas, tá, gente? Pode criar turmas aí. Deve estar aparecendo para vocês, com certeza. Já deu um tempinho de aparecer. Sim ou não? Ninguém me fala aí, está aparecendo? Não troquei de telinha? Deixa eu ver se troquei de telinha. Agora que está aparecendo. Meu Deus. Tem uma neguezinha. Agora sim, está aparecendo, né? Então, olha só. No canto esquerdo aqui, ó, eu tenho o ícone do Autodesk, tá? Se tu clicar aqui, já logado, mais abaixo tem aqui, ó, não tão abaixo assim, né? Coleções. No coleções você pode criar turmas, tá? Várias turmas, quais você quiser. Pode criar várias turmas aí. Eu tenho algumas criadas aqui, ó. Turma W, que são vocês, tá? Então você pode criar coleções por turma, enfim, agregar por equipe, você que determina. Aí eu posso separar, inclusive, os meus projetos por turma, né? Bom, como é que eu crio um novo projeto? Uma das formas é você vir no teu perfil aqui bem em cima à direita, clica nele, novo projeto, circuitos. Tá? Se você nunca fez, agora é o momento, tá? Vem lá de novo, ó, repetindo. Tá logado, vem na tua foto, novo projeto, circuito. Clica em circuito. Vai abrir o quê? Uma janelinha em branco para você fazer simulação. Atenção, ThinkCard só simula. Você não vai mandar nada para o Arduino, porque ele não reconhece o Arduino. Não é essa a função desse aplicativo. Aqui você simula. O que você pode é copiar o código e jogar no Arduino IDE, isso sim, tá? Mas aqui você vai simular. O que eu quero aqui nesse momento? Apenas a placa Arduino. Então você vem aqui nos circuitos, né? Nos componentes e arrasta um Arduino aí. Vou usar só ele, gente. Só ele, tá? Agora, se eu mandar simular, antes de eu simular, à minha esquerda está escrito o nome lá, Amazon Turing Instantia. Não me diz nada, né? Então você clica nele e altera esse nome. Turma, formadores, W, aula, link. Ou seja, identifica os seus projetos. Daqui a pouco você tem 500 projetos. Daí tudo com nome esquisito. Vai lembrar qual é qual? Não dá, né? Então você põe nome para eles. Aí você vai lembrar do que se refere, pelo menos. Alterei o nome. Se eu mandar simular aqui no meu ícone de simulação, olha o que vai acontecer com o meu Arduino Uno. Está piscando. Como pode? Porque essa plataforma, ela já identifica que você quer fazer um Blink, porque o Blink é como qualquer linguagem de programação. É o nosso Hello World. Ok? Se tu dá um parar de simulação aqui, você pode verificar o código dele. Veja, que apareceu em blocos, igualzinho no MBlock. Eu posso trocar de bloco, colocar em modo apenas texto? Posso. Qual que é o problema? Vai perder todos os teus bloquinhos, tá? Posso deixar nos dois, não perco. Ó, eu tenho aqui de um lado o bloquinho, do outro lado o mesmo código que a gente usou na IDE. Exatamente o mesmo. Só que lá tinha mais comentários, aqui tem poucos, né? Mas o que importava mesmo para
o nosso processador é os nossos comandos. Ó, void setup, LED build, saída, escreva, alto, espere 1 segundo, e baixo, espere 1 segundo. Bom, se eu trocar de modo para texto, mensagem, olha só, tu vai perder outros bloquinhos, pode ser? Pode ser. Agora, só estou com o nosso texto. Neste caso, Nilson, eu uso o ThinkCard para o ensino médio, quando não tenho acesso ao laboratório de robótica, eu levo a outro laboratório com 40 máquinas e ThinkCard neles. E eles vão codificar. Mas o que eu queria mostrar de diferente para vocês é que aqueles que não viram ainda, bem do ladinho aqui da simulação, mais acima eu tenho um tal de vista esquemática. É o diagrama do circuito elétrico do nosso Arduino IDE. E aqui está a representação usando a simbologia da norma. Se você colocar qualquer outro componente grudado nele, vai vir aqui o diagrama, já prontinho para você. Pode copiar e colar, enfim. Quem tem aula de física e tem diagrama elétrico bastante, é uma mão na roda. Beleza, gente? Dúvidas? Agora é a vez de vocês falarem. Então, nós estamos no nosso em ação aqui, né? Demos conta, eu sei que o tempo é para quem é da parte prática, não sei se acontece com vocês, mas 2 aulas é nada, né? Porque é tanta coisa para você ver, explicar para o estudante. E aqui nós estamos em poucos, imagina uma turma com 40, tem dúvida de monte. Daí o cara não liga o cabo USB, aí o cara não esquece uma ponto e vírgula, daí ele te chama. Então, eu já sugeri para a turma lá, gente, esqueça dar uma aula planejada em uma aula real. Isso não vai acontecer. A gente vai fazer o que puder, bem feito, mas no tempo que cada um possa caminhar, no sentido dos estudantes. Entendido? Muito bem. Espero que tenha ajudado vocês nesse quesito aí de uso. Agora, Marciano, a gente, nas próximas aulas, fazer mais prática. Aqui o circuito bem simplesinho, não usou nem resistor aqui, né? Só plaquinha. Já para a próxima aula, já vem com o teu kitzinho. Porque a gente vai usar a próxima aula, a gente vai... Eu nem falei ali, né? Como que eu identifico um resistor? Então, para quem não é da área, tu pega lá no teu kit, tem um pacote de 5, 6, 7 tipos de resistores. Estão identificados, Nilson, no pacotinho. Esse resistor é de 1 kΩ, 1000 ohms. Você sabe que é de 1 porque está escrito ali. Mas se eu tirar aquele resistor e colocar fora e pedir para o aluno de quanto é esse resistor, ele tem que saber me dizer de quanto que é. Ele tem que saber. E como é que ele vai identificar? Pela faixa de cores. Então, a próxima aula nossa aqui, na nossa reunião, um dos pontos é como que eu identifico faixa de cores. E não é uma coisa do outro mundo. É assim, nossa, quem criou esse código, o cara foi genial, né? Isso. É só 9 cores, né, Everton? Só 9. É de 0 a 9. Porque os nossos números primários é de 0 a 9. Pronto. Faz a ligação entre cor e número e está resolvido o problema. Tu sabe identificar de quanto vale o resistor. Então, não falta a próxima aula. Lembrando que semana que vem, Nilson e demais, nós não teremos reunião. Tá? Todos os formadores estarão num congresso para formadores. Aproveitem esse tempo para fazer o plano de aula. Já vão escrevendo. Então, Diego, me manda uma mensagem depois no privado. O senhor não esquece de fazer a pergunta lá com o tutor. Tá? Daí a gente já retorna e dou a resposta para todo mundo aí. Para todos que precisam. Ok? Tem mais alguém novo aqui que eu não vi? Quem que estava ali? O Gilvânio, né? Boa noite, Gilvânio. Desculpa não ter te visto, estava apresentando aí. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Você deve ser do Glauber lá, né? Isso, por favor. Depois o tutor vai lançar a presença de vocês, tá, gente? Não esqueçam que BI é que fica vigilando vocês aí em termos de frequência. Câmera aberta, câmera fechada, tempo não contado. Tá? Esse é o único detalhe importante aí. Vou passar para vocês 2 links, tá, Giovanni? Eu costumo defender meus cursistas e estudantes com unhas e dentes. Então, eu tenho que ter na minha mão, Marciano, documento. Print é documento. Formulário de que você está apresentando documento. Gravação de documento. Porque se algum dia ele falar, Marciano não estava naquela sala lá. Ele estava assim, daqui a foto dele, ele respondeu meu formulário, eu tenho print, inclusive. Então, eu posso te defender. O que eu não posso defender é quando a pessoa
está ausente da câmera, por exemplo, né? Tem uns que fazem, né? Põe a câmera pro teto e sei lá o que vai fazer, né? Acontece, né, gente? Né, Diego? Acontece. Pois é, mas o BI, ele tá inteligente, gente. O BI hoje tá esperto. Bom, o cara nem mexeu o rosto lá, deixou fixo com um outro programinha. Também acontece. O cara usa lá um ABS da vida, congela a imagem dele e põe na câmera. Meu Deus, o cara nem piscou o olho, né? 1h30 sem piscar o olho, pensa, né? É da BO, gente, infelizmente. Então, se você quer estar aqui, então esteja, né? De corpo e de espírito, né? Não só de corpo, os dois juntos. Gente, então o primeiro link é a presença. Nas minhas perguntas, eu tenho aqui uma palavra-chave sempre, tá? Então vai estar lá assim, qual é a palavra-chave do dia da reunião de hoje? O nosso de hoje é o Blink. Tá aí para vocês. Primeiro link é o link da presença, é só o teu nome lá, qual é a trilha, robótica 1, e qual a palavra-chave. Beleza. O segundo link é da avaliação do nossa reunião de hoje, tá? Sugestões, críticas, enfim. Coloque lá elogios, o que você quiser. Tem uma pergunta, acho que é a última, né, Eliane? Deixa aqui suas sugestões. Se quiser deixar em branco, pode deixar também, não é obrigatório. Antes de vocês responderem, ou enquanto você responde, vamos agora fazer o seguinte. Sempre tem alguém que está triste, né, ou depressivo. Então, vamos espantar qualquer espírito depressivo. Dá um sorriso bem alegre aí, olhe para a câmera e a gente vai tirar uma foto, né, Marciano? Tiramos um print de vocês aí no 3, 2, 1. Valendo! Beleza. Essa foto aqui também mando lá pro nosso tutor, tá, Giovana? Que é o tutor do Kleber também. Glauber, né? Desculpa, do Glauber. E aí ele dá presença para vocês lá no RCO. Isso, é o Glauber. Eu sei que deu um problema de saúde nele aí, ele tá, inclusive, com o tratado médico. E, embora ele possa falar e tal, mas dá BO, né? RH, tratado médico, não pode fazer nada. Infelizmente, né? Tranquilo, gente? Olha, 9:09. Nosso cronograma está em ponto ali, né? E se alguém tiver alguma pergunta, usem e abusem do Zap. Ah, professor, não sei nada, estou entendendo agora. Gente, pergunta. Não tenha vergonha. Às vezes fica, né, com vergonha. Nossa, mas eu não sei nada, vou perguntar. Filho, pergunta. Se eu não responder na hora, alguém vai perguntar e vai responder no Zap. Ou põe lá no Classroom, no fórum de dúvidas. Tá? Uma hora alguém dá uma pincelada lá e te dá uma ajuda. Põe no mural do Classroom. Todo mundo está enxergando. Marciano, tô com uma dúvida aqui, professor. Não acendeu o LED, o que eu faço? Dá um print, quero ver. Aí, a gente olhando, a gente resolve e te ajuda, né? Isso na sala de aula, gente. Eu já fui socorrido na sala de aula. Lá no ensino médio. Era um problema sério lá com o Wi-Fi. E não conectava o Wi-Fi, não aparecia no carrinho com controle remoto. Chamei alguém a ver, gente, o que eu tô fazendo de errado aqui? Né? Aí, 10 mil jump para você conectar. Já fiz 3 vezes. Esse é o problema, né, Marcelo? Você desmonta 3 vezes e não acha o erro. Daí vem um abençoadinho, fala, mas você esqueceu de colocar esse jumper aqui. E o cara tá com a cabeça fresca, né? E te resolve o problema. Bom, gente, também estou aí com, hoje, quase 10 aulas. Essa é as últimas aulas comigo. Se você quer... Irelia, tem aula hoje, Irelia? Ou tá motorizada? Não, hoje eu tô na escola. Ah, legal. Tá na escola. Já. Né? A Irelia tem alguns dias que tem que sair antes, né? Para poder Uhum. chegar na escola. Beleza, povo? Conseguiram responder aí os 2 formulários? Tranquilo? Então, vou deixar vocês descansando. Uma boa noite, tá? Uma boa aula para vocês aí. Ainda tem amanhã, né? Lembrando que é só daqui 2 semanas agora que a gente volta aqui, tá? Tranquilão? Então, tudo bom para vocês? Obrigado, Beijos. um abraço a todos. Opa, grande abraço. Beleza, professor. Bom descanso. Falou. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Você também. Valeu, Até pessoal. mais. Até mais. Falou. Boa noite. Todos, tchau.